Bom, vamos começar. Muito obrigada pela sua audiência. Essa noite vamos falar sobre inovação em tempos de crise. Muito obrigada pela sua audiência em casa, no trabalho. Esse tema é uma parceria do Progesa, Grupo de Estudos Avançados da FIA, que tem cursos de MBA, pós-graduação, extensão em empreendedorismo, inovação, direito digital e sustentabilidade, com a empresa L5, que é uma consultoria empresarial focada em estruturação e desenvolvimento de projetos e inovação. Está aqui conosco o Head de Operações, o Gustavo Grazi, já fala com a gente. Mas se você não conhece a FIA, caiu de paraquedas nesse link, eu sou a Fabiane, faço parte da FIA, do marketing da FIA, e vou apresentar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. No ensino, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, das Américas. Temos cursos de graduação em administração, MBA, pós-MBA, pós-graduação e um portfólio completo de gestão de capacitação executiva em EAD. É com muita alegria que o World University Ranking, que a gente compartilha com vocês, esse honroso ranking elaborado pela QS, apontou em julho passado o MBA Executivo Internacional da FIA como os 100 melhores do mundo, entre os 100 melhores do mundo, o segundo das Américas e o primeiro do Brasil. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas públicas, privadas e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores do ranking do varejo em parceria com o IBEVAR, índice de credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Nós temos um painel de aproximadamente 1h e 15. Mande suas perguntas logo após a apresentação dos nossos palestrantes. Eu retorno para fazer a mediação entre vocês e eles. Utilizem o campo de chat para interação, comentários, mas vocês têm um campo no painel de controle que chama Q&A. Se você for fazer alguma pergunta, faça essa pergunta por lá. Depois de aproximadamente 1h, 1h e 15, eu volto para mediar a interação de vocês. Então, agora eu apresento o Gustavo Grazi, ele é o diretor de operações da L5, graduado em engenharia de produção pelo Centro Universitário da FEI, especializado em administração, gestão de operações de empresas na University of La Verna, Estados Unidos, e aluno do curso de MBA em gestão de negócios, finanças da FIA, possui experiência em consultoria estratégica voltada a programas de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação e atualmente atua como Head de Operações da L5, Large Scale Innovation, consultoria especializada em maximização de recursos para inovação. Possui experiência em estratégias aplicadas a recursos de PDI, bem como no mapeamento, desenho e otimização de controles e processos voltados a essas atividades. Liderou projetos de estratégias em PDI global, consultoria em incentivos fiscais e captação de recursos para inovação, além de auditorias técnicas voltadas a programas de governo. São todos seus, Gustavo. Muito obrigado, Fabi. Deixa eu... Combinado. Obrigado pela apresentação aí, pela introdução ao tema. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo na tela? Sim, legal. Show de bola. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí, Fabi, pela introdução, pela apresentação. A gente já está aqui chegando nos 100 convidados do nosso webinar, o pessoal continua entrando aí. Bom, não tinha data melhor para a gente marcar esse webinar, né, pessoal? Dia Nacional da Inovação.
acho que veio a calhar aí a data com o assunto, com o tema do nosso webinar. Primeiramente, gostaria de agradecer, aqui em nome da L-Sim, essa parceria com o FIA e com o Progesa, que além de parceiraços, aí, são os organizadores desse webinar de hoje. Queria também agradecer a todos os presentes, né, que mesmo nesse dia de chuva aqui em São Paulo, que assustou todo mundo, tá aparecendo, está todo mundo conseguindo entrar aí, muito legal. E também os nossos convidados que foram selecionados cuidadosamente aí para tornar essa discussão ainda mais enriquecedora. Obrigado, pessoal. Bom, a gente tem dois motivos louváveis aí para a gente estar se encontrando aqui hoje. O primeiro é a discussão desse tema que tem grande relevância aí, principalmente nesse período de crise econômica que a gente está. E o outro motivo é a apresentação da parceria na estruturação de um programa educacional entre FIA, Progesa e a gente da L-Sim. Esse webinar é o primeiro passo que a gente está dando aí nessa parceria, e a gente também visa aqui apresentar um pouquinho do curso dedicado a profissionais de inovação e da área de finanças também. Bom, o curso Como Captar Recursos para Projetos e Empresas Inovadoras vai ter a liderança aí de nada mais, nada menos do que o professor Dr. Isaac Kruglianskas, pioneiro, grande papa aí da educação de inovação para executivos do Brasil. Atualmente ele preside a FIA Business School e também é responsável pela operação aí do Progesa. Eu já fui apresentado pela Fabi, mas seria o mediador dessa conversa de hoje e também professor do curso mencionado. O curso vai contar também com grandes nomes do cenário de inovação no Brasil, né? A gente vai trazer cases de parceiros, trazer convidados para enriquecer ainda mais aí a dinâmica desse curso. Bom, queria rapidamente passar pelos módulos do curso, apresentar para vocês rapidamente antes da gente entrar no tema em si. O programa a gente separou aí em 6 módulos complementares, com duração estimada de 16 horas, e o grande objetivo dele é abordar as principais estratégias de fomento ao P&D, desde a identificação de oportunidade até os mecanismos de aplicação delas, né? No módulo inicial, a gente traz aqui um pouco sobre o Sistema Nacional de Inovação, né? A gente dá um overview bem grande aí sobre como ele funciona e como ele se assemelha e se integra com outros sistemas de outros países, tá? Nos 3 módulos seguintes, a gente aborda alguns temas mais específicos de fontes de financiamento, incentivos fiscais e programa de P&D obrigatório, né? Então, no segundo, a gente se limita aí, no módulo 2, a gente se limita aos programas setoriais, né? Alguns programas aí de P&D obrigatório, como é o exemplo da ANEEL e da ANP, para as empresas de energia elétrica e petróleo, e alguns incentivos fiscais, como Rota 2030, para as empresas do setor automotivo, autopeças e afins, e Lei de Informática, que trabalha aí com as empresas produtoras de eletroeletrônicos. O terceiro módulo, ele é exclusivo para o principal incentivo de inovação no Brasil. Digo maior porque ele tem uma maior capilaridade, né? Ele não tem restrição quanto a setor ou região. Então, ele tem uma capilaridade bem expressiva. No quarto módulo, a gente fala sobre um pouquinho das demais fontes de financiamento e captação de recursos para a inovação. Aqui a gente fala de Embrapi, FINEP, BNDES, alguns benefícios, alguns recursos que a gente consegue utilizar em alguns setores específicos, umas regiões específicas e até fora do Brasil, tá? Os 2 módulos finais, eles são relacionados à aplicação desses recursos que a gente abordou anteriormente. No quinto, a gente fala como aplicar isso na minha estratégia de inovação aberta, e no último, a gente fala um pouquinho de como fazer tudo isso com segurança, né? Como a gente controla, aí, faz a gestão e o compliance técnico, contábil e fiscal desses programas.
Bom, quem tiver interesse no curso ou precisar de maiores informações, por favor, utilize um QR Code. Peço também para avaliarem aí no chat, o pessoal vai disponibilizar o link para esse curso. Então, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entrem em contato aí no departamento da FIA. O curso, como eu falei, tem duração de 16 horas. A primeira turma, por questões óbvias de pandemia, a gente vai fazer em formato EAD, e o início vai ser no dia 6. Então, serão 2 sextas e 2 sábados, sextas à noite, sábado pela manhã, nessa primeira turma. Bom, agora entrando rapidamente numa introdução do tema que a gente vai falar hoje no webinar, né? Antes, mais uma vez, gostaria de agradecer aí a participação dos 3 ilustres convidados, que foram selecionados estrategicamente aí para enriquecer e gentilmente toparam fazer parte dessa conversa. Obrigado, Perenha, Marciano e Renata. Bom, apresentando rapidamente aqui o primeiro convidado, o Rodrigo Perenha. Ele tem uma experiência muito grande em empresas startups, desenvolvendo soluções de tecnologia. Hoje, ele é líder de um dos líderes de tecnologia no Mercado Livre, que é uma das empresas mais inovadoras do mundo e que recentemente assumiu a liderança aí como uma empresa de maior valor de mercado na América Latina. O Rafael Marciano tem também uma excelente bagagem em diversos agentes do ecossistema de inovação no Brasil e hoje lidera a área de inovação aqui no EDP, que é uma das maiores empresas aí do setor de energia elétrica e que recentemente conquistou o prêmio de empresa mais inovadora do setor no Prêmio Valor Inovação Brasil 2020. Parabéns aí, Marciano. A Renata Ramalhosa, CEO da Betaí no Brasil. A Betaí, para quem ainda não conhece, é uma empresa portuguesa de consultoria em grandes programas aí de inovação aberta e grande presença na Europa e na América do Norte, e agora no Brasil também, sob a liderança da Renata. Obrigado a todos. Rapidamente, dando a introdução ao tema, pessoal. Bom, definição de inovação já traz aí o conceito de gerar valor para o mercado, né? Isso que difere a inovação das invenções, da propriedade intelectual, enfim, de outros exemplos aí de aplicação. Então, os projetos de inovação, por si só, já visam gerar resultado econômico para as empresas, né? O que as linhas de fomento trazem para esses projetos são duas vertentes. Para os projetos que vão ter sucesso, a gente melhora ainda mais o resultado desse projeto, né? Já para os projetos que, porventura, caem aí no insucesso, o governo busca, com base nesses fomentos, compartilhar o risco desses potenciais insucessos. Então, só para dar um overview aqui, as empresas que investem hoje em inovação no Brasil têm a oportunidade de reduzir uma parcela relevante do custo com esses agentes financeiros que subsidiam aí essas atividades. Então, gostaria de mostrar aqui de forma bem simplificada onde estão esses principais mecanismos de fomento à inovação e a que tipo de estratégia de inovação eles podem ser aplicados. Então, a porta de entrada aqui para a maioria das empresas nos fomentos à inovação são as regulamentações, né? Isso porque esse tipo de fomento gera um rápido retorno. Eles podem ser utilizados, inclusive, em atividades que já estão em andamento, ou atividades finalizadas, enfim. Além da lei do bem, que é aquele mais capilar, né, com maior capilaridade, que eu comentei mais cedo, é importante mencionar também que tem outros incentivos destinados para setores específicos, como eu também já mencionei, tanto o Rota 2030 quanto a Lei de Informática, como exemplo, né? A segunda maior estrutura de fomento no Brasil é relacionada às linhas de funding, né? Que didaticamente aqui a gente quebrou em 2 vertentes. A primeira de recursos não reembolsáveis, que se tratam de linhas de financiamento de capital para inovação com taxas de juros, condições de parcelamento e carências subsidiadas, né? Então muito mais atrativas do que linhas comuns de mercado. E os recursos não reembolsáveis, que normalmente são não são linhas contínuas, né? Eles são abertos por meio de editais,
Um caso que difere um pouco dessas linhas abertas por editais, que são o FINEP e BNDES, é a linha do Embrapi, né? Que garante às empresas aí um retorno quando realizado um projeto em parceria com institutos de ciência e tecnologia credenciados por eles. Ainda, pessoal, para as grandes empresas que já possuem ou buscam ter uma estrutura de P&D fora do Brasil, existem opções de programas em grande parte dos países desenvolvidos em desenvolvimento, tanto por meio de incentivos fiscais quanto em linhas de funding. Então, quando feito de forma estratégica e conjunta, a gente consegue ter resultados ainda superiores quando interligados com agentes financeiros de fora do Brasil. Detalhe de cada um desses programas a gente entra lá no nosso curso, tá? A gente esmiuça aí tanto como identificar a oportunidade, quanto qual a metodologia de apuração, como fazer reporte e tudo mais, a gente faz todo esse overview no curso. Bom, e como a gente aplica isso? Essa estrutura de fomento me garante a base que, se utilizada aí de uma forma mais estratégica, eu consigo aplicar nos meus projetos de inovação. Então, eu posso aplicar isso tanto para a minha inovação interna, né? Então, eu consigo utilizar incentivos fiscais, linhas de funding para os desenvolvimentos que eu realizo internamente, né? Na forma mais tradicional aí de aplicação, e também eu consigo realizar isso em forma de inovação aberta, né? Então, aqui, tanto quando eu utilizo CTs públicas ou privadas em formato de parceria ou co-desenvolvimento, eu tenho aqui a linha do Embrapi, que não me aparece na inovação aberta, eu tenho a possibilidade de utilizar recursos do Embrapi. Em parcerias com startups e prestadores de serviço aí de tecnologia de pequeno porte, a gente também tem as linhas de funding, mas muitas vezes esses recursos têm condições específicas para esse tipo de operação. Então, é importante sempre ter atrelado a minha estratégia de P&D o fomento que eu posso utilizar em cada uma das linhas. Esse slide aqui eu plotei alguns exemplos desses recursos, dessas agências de fomento, mas basicamente para mostrar uma questão importante aqui, que tanto as linhas nacionais quanto as internacionais que estão plotadas aí, quanto maior o risco tecnológico, ou seja, mais perto da base do meu gráfico, melhor é o retorno desses benefícios, né? Maior é os recursos não reembolsáveis ou as taxas são mais atrativas. Então, quanto mais básica for minha pesquisa, melhor as condições aí dos recursos. Por outro lado, a gente tem aqui os recursos com taxas atrativas também, perto de taxas de capital de giro e tudo mais, mas não tão atrativas quanto esse lado. A gente tem os desenvolvimentos quando eu já tenho um business plan, quando eu já tenho uma definição de negócio muito mais adiantada. Bom, para finalizar essa parte inicial aqui, queria só dividir uma provocação com vocês aqui, que é um caso de projeto hipotético, onde uma empresa investe no primeiro ano 12 milhões de reais, né? Essa empresa pode ser qualquer empresa, pode ser EDP, pode ser o Mercado Livre, pode ser qualquer empresa que invista em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o caso hipotético aqui de um projeto de 12 milhões de reais, investir com capital próprio, que é o jeito mais tradicional aí de aplicar, peguei recurso próprio de acionista, e no final do projeto, o projeto me gerou, no final de 3 anos, na verdade, esse projeto me gerou aí 62,5% de ganho frente ao que eu apliquei, né? Então, aqui, como eu falei anteriormente, o projeto de inovação já visa o lucro, né? Independente de incentivo fiscal, ele tem que gerar lucro. Só que vamos ver esse caso aqui quando a gente aplica
alguns benefícios. Então, a gente inclui aqui a lei do bem, né, nesse primeiro cenário, o mesmo projeto, com a mesma taxa de recuperação aqui de vendas depois do lançamento, ele já sai de 7,5 milhões para 10 milhões 370. Então, já saí de 60% para 86% e também reduzir aí em 2 meses meu payback. Bom, aqui a gente tem um recurso que, apesar de não ser dedicado à inovação, é um recurso que ajuda muito na redução do custo do meu projeto. A gente entra no detalhe também, é um tema um pouco mais complexo, de contabilidade fiscal, mas a gente entra também no detalhe no nosso curso, tá? Mas quando eu ativo as atividades de desenvolvimento, com base aí nas normas contábeis atuais, o saldo de amortização desse ativo intangível pode me gerar um crédito de PIS e COFINS. Então, aqui, basicamente, o que ele me gera é um retorno, depois do lançamento do projeto, ele me gera um retorno ao longo da vida útil desse ativo. Então, já melhora ainda mais meu payback, né, que cai para 13 meses, e o meu ganho aí, que vai para 90,4%. Vamos adicionar mais coisa. Captação de recursos. Notem que aqui, pessoal, o grande ganho dessa captação de recursos é não utilizar recursos dos meus acionistas, né? Eu vou utilizar recursos subsidiados pelo governo, pela agência de fomento, e ao longo do ano eu pago isso com taxas de juros mais atrativas. Muitas vezes essa diferença aqui é realmente o meu lucro, né? Porque é onde eu vou ganhar a sinergia aí, vou ganhar o valor, porque muitas vezes o capital próprio dos meus acionistas são mais caros do que as taxas subsidiadas do governo. Então, real ganho aqui está nesse gap entre a linha vermelha e a linha azul. Aqui, para esse caso específico, eu utilizei uma taxa, a taxa de uma das linhas do FINEP, ela existe, subsidiei aí 90%, que é o limite que o FINEP oferece nessa linha, 90% do meu projeto foi financiado por essa linha, tá? E aqui a gente considerou no final do projeto, para cálculo desses 96%, a gente considerou esses 10 milhões e 800, que é meu saldo devedor lá junto com o FINEP. A gente também não desconsiderou aí o saldo devedor, esses 96% seria se eu quitasse minha dívida no final do terceiro ano. Por fim, agreguei aqui o Embrapi. O Embrapi, ele gera para mim de 1/3 a 2/3 de retorno em projetos feitos em parceria com instituições de ciência e tecnologia. No caso aqui, a gente considerou uma média de 50% de recursos do Embrapi e ele é a fundo perdido, né? Não é reembolsável. Então, eu reduzi a parcela que eu financiei no FINEP e aumentei aqui o meu ganho com esse projeto. E reduzi significativamente aí meu payback para 9 meses. Então, comparando aqui a versão inicial com a versão final, a gente tem um ganho aí, a gente reduziu quase pela metade o meu tempo de payback e aumentou para mais que o dobro o ganho financeiro aí do meu projeto. Mas, Gustavo, esse é o máximo que eu consigo alcançar com recurso de fomento? Não, na verdade, aqui a gente se limitou ao valor mínimo da lei do bem, que pode aumentar aí, até 2/3, e também é possível aplicar a outras linhas de financiamento, né? Algumas até com taxas, com recursos não reembolsáveis, que reduziria ainda mais as condições, aí, aumentaria ainda mais o retorno do projeto. Então, com isso eu finalizo a parte chata de apresentação, já inicio o bate-papo aqui com os férias de inovação. Perenha, boa noite. Vou começar o papo contigo, pode ser? Aí pelo Mercado Livre? Vamos lá. Bom, pelo que a gente sabe, Perenha, o Mercado Livre acelerou aí sua trajetória de crescimento durante a pandemia, né? Você saberia me dizer qual tem sido o papel da inovação nesse processo? Estão investindo mais, estão investindo menos, estão investindo com outro foco? Qual tem sido aí as diretrizes da inovação ao longo dessa pandemia? Eu vou fazer uma viagem no tempo e contar o comecinho lá, quando começou a pandemia.
Então, no começo, a gente teve um pouco de cautela com despesa. Os investimentos a gente manteve, a gente não cortou investimento nenhum. Mas como era aquela grande incógnita, ninguém sabia muito bem o que vinha pela frente, eu acho que mais no sentido do comportamento dos clientes. A gente não sabia se eles iam segurar o dinheiro, se eles iam continuar comprando, a gente já sabia que os comércios físicos sim iam fechar, mas aí quando a gente viu o negócio alavancar com esses novos hábitos, aí a gente colocou de novo o pé no acelerador. Aí tanto a gente, quando eu falo despesas, né, por exemplo, a gente em algum momento até congelou contratação, a gente tinha muitas vagas, falou, não, vamos segurar um pouquinho. E aí, quando a gente viu esse novo cenário e os negócios crescendo, alguns realmente foram, de certa forma, bem impactados. Quando a gente fala da maquininha na loja física, o QR Code também na loja física, nesse primeiro momento foi impactado, mas aí a gente acabou compensando com os outros, principalmente a própria plataforma, o Mercado Livre, que todo mundo conhece. A gente começou com alguma coisa também de supermercados, que vocês devem ter visto. Aí, nesse momento, a gente decidiu acelerar. E aí, uma coisa que eu acho que todo mundo concorda comigo é que inovação não é só fazer um Tesla, mandar um foguete da SpaceX para o espaço. Então, nesse sentido, eu vou comentar bem rapidinho algumas coisas legais que a gente fez nesses meses de pandemia, que mostra um pouco essa aceleração de investimento nosso. Então, por exemplo, a gente abriu um centro de distribuição na Bahia, a gente contratou uma frota dedicada para o Mercado Livre, inclusive envelopada como Mercado Livre. Talvez alguns de vocês já devem ter visto algum caminhão aí Mercado Livre na estrada. E mesmo com essa greve dos Correios, isso aí é bem legal. Essa greve dos Correios que teve recentemente, o Mercado Livre continua entregando com a modalidade do full, que é aquela entrega de um dia, né? A gente continua entregando e surpreendendo aí os clientes. A gente está acelerando o nosso novo cartão. A gente tem um cartão híbrido, que é débito, crédito. Estamos acelerando forte no Brasil. E aí, quando eu falo de pagamento, porque agora eu já estou entrando em fintech, né? Que é o mercado pago. A gente tem um foco bem forte no Brasil. A gente até em algum momento aí falou Brasil First. Então, muita coisa que a gente está fazendo primeiro no Brasil. Um outro projeto, uma outra inovação forte que a gente está fazendo é a nossa própria adquirente. A gente até comentou já em algum site de notícia recentemente. A gente também começou, também anunciado recentemente, uma nova vertical de seguros. E a gente segue forte aí impulsionando o nosso QR Code, agora integrado ao Pix, e muitas outras soluções aí também de pagamento, crédito. Daria para ficar falando um tempinho aqui de algumas inovações. Mas o que eu queria também comentar para vocês é que muito disso que eu estou falando, essa inovação do lado de fora, né, o que todo mundo vê, mas também tem a inovação do lado de dentro. Então, por trás de tudo isso, a gente tem uma plataforma bem robusta, madura, então tem muito investimento também em inovação. Quando a gente fala nessa parte back-end, que é machine learning para prevenção a fraudes, segurança da informação, infraestrutura. E aí, só para contar uma coisinha para vocês de infraestrutura, a gente tem uma camada que a gente tem por cima das nossas clouds, que a gente usa AWS e Google Cloud, que ele faz todo aquele pipeline de implantação automatizada. Então, isso aí, a gente tem um nome, né, a nossa plataforma Fury, e ela faz o que a gente chama de NoOps, a evolução do DevOps. Mas, só para ter uma ideia, muita gente que está aqui ouvindo deve estar acostumado com aquelas implantações de sexta para sábado, baixa todo o sistema. Então, pois é, a gente faz 3.000 implantações por dia. Então, é um tipo de inovação também, é um tipo de investimento que ele permite tudo isso que eu contei, mas ele fica mais nos bastidores, né? E o que eu queria comentar mesmo, é o que a gente tem falado bastante internamente, é que a gente não começou a inovar agora na pandemia. Tudo isso que está acontecendo, esse crescimento exponencial que a gente está conseguindo aproveitar, na realidade foram 20 anos de investimento. Então, não é um crescimento por acaso, é o DNA, de fato, da empresa. Para vocês terem uma ideia, agora 2020 a gente investiu 4 bilhões de reais no Brasil, e aí 2021 já foi até anunciado aí no site de notícia que a gente vai quebrar esse recorde. Então a gente até brinca internamente que a gente está só começando, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Cada vez eu acredito mais nisso, porque a gente segue crescendo muito forte, sempre com esse espírito de estamos começando, muito focado em tecnologia e inovação. Muito legal, Perenha. Bom, eu sou fãzaço aí do Mercado Livre, já falei algumas vezes para você, mas pelo jeito tem muita coisa que vai aparecer por aí de novidade, né? Tem muita diversão pela frente aí. Não, legal. Bom, Marciano, boa noite. Posso dirigir para você aí também uma provocaçãozinha?
Opa, estamos aqui para isso. Boa noite, pessoal. Legal. Boa noite. Bom, a gente sabe que a EDP é uma concessionária de serviços públicos. Para você, qual a importância da inovação nesse modelo de negócio? O que normalmente está na ponta da língua, aí, o que está na ponta do lápis nesses projetos de inovação aí de vocês? Boa. Então, pessoal, primeiro, boa noite a todo mundo, ao público também. Renata, Rodrigo, bom ter vocês aqui juntos também. Bom, EDP, acho que só dá um overview para quem ainda não conhece tão bem, não é uma marca tão conhecida assim para quem está fora da concessão, né? A EDP é uma companhia do setor de energia elétrica. Hoje a gente atua em toda a cadeia de valor do setor. Então, desde geração de energia, são 6 hidrelétricas e uma termoelétrica aqui no país. A gente atua também em transmissão de energia, né? Que é quando vocês passam ali nas estradas, né? Vê aquelas grandes estruturas metálicas, né? Ali tudo é transmissão. Atuamos forte também na distribuição de energia, então quem é de São Paulo, toda a região metropolitana de Guarulhos, até lá na frente no Vale do Paraíba é concessão EDP, e também o litoral norte de São Paulo é basicamente todo nosso, e o estado do Espírito Santo é quase 100% EDP, só algumas pequenas regiões que a gente não atua ali. A gente atua também em comercialização de energia, né? Então a venda direta de energia para grandes clientes, né? Seria como vender energia como commodity, mas também com alguns serviços ali embarcados. E por fim, a gente tem uma unidade de serviços, que é justamente, acho que o futuro da EDP, né? Com a liberação do mercado cada vez maior, olhando para a energia solar e também outros serviços ali embarcados, como soluções financeiras, mobilidade elétrica, entre outros pontos. Eu acho que para nós aqui, né, inovação para esse setor específico, tem muita coisa para acontecer. A gente está num ambiente muito bacana agora no Brasil especificamente, né? A gente está iniciando, na verdade, uma grande transição energética que vai passar aqui pelo país e também do mercado em si, né? Então, no setor hoje, para todos vocês, quando vocês falam de energia elétrica, vocês pensam naquela conta, né, que chega nas suas casas, né, e você mal tem contato direto ali com o operador de energia, a não ser quando cai a sua energia, né? Num dia como hoje, chuvoso, talvez tenha caído para algumas pessoas ali, ou quando você tem algum problema, mas você não tem essa tratativa direta, né, com essa concessionária. Então, quando a gente vê para o mercado, né, do setor elétrico, olhando até os países lá fora, vai ter uma liberação do mercado, né? Então, hoje, de fato, não é possível você escolher como B2C, né, como consumidor final, de quem você compra energia, mas lá no futuro, né, a gente vê, e o que vem acontecendo também com relação a legislações, é uma abertura cada vez maior desse mercado, né? Até o momento onde o consumidor final, né, eu aqui, a Renata, o Gustavo, o Rodrigo, os demais participantes, vão poder escolher, né, se vai comprar energia da EDP, né, ou de demais concorrentes nesse mercado. E olhando para isso, né, a gente vê muita inovação, principalmente nessa frente, né? Hoje na EDP a gente tem uma unidade específica para serviços chamada EDP Smart, né, onde a gente concentra principalmente esses novos modelos de negócios. Estamos olhando bastante para a mobilidade elétrica nesse momento, né? Então toda a infraestrutura, né, para mobilidade elétrica, para carregamento dos seus carros, né, e tudo isso que está por vir, né, em mercados mais já avançados como na Europa e também, né, nos Estados Unidos. Isso já é um mercado bastante grande, né, e já tem muitos usuários, né, em cada um desses países. Então a gente vê também esse grande movimento acontecer aqui no Brasil, principalmente nos próximos 5 anos. Um ponto que a gente está olhando cada vez com mais calma aqui, né? Eu acho que o Rodrigo vai ser o expert do tema aí, né? Mas soluções financeiras é algo que nos atrai também. Hoje a gente atende mais de 3,5 milhões aqui de clientes no país, então tem muita coisa que a gente possa fazer com as nossas unidades. Em termos de inovação também, olhando para os nossos ativos já mais consolidados, né, em geração de energia e distribuição, a gente olha muito para novas soluções que possam trazer mais produtividade, né, para cada um desses ativos, nossos geradores, e também soluções principalmente que alavanquem, né, a utilização de energias mais renováveis, né? A EDP é uma das líderes mundial em energias renováveis. Aqui, inclusive, no país, a gente tem uma unidade específica dedicada a esse negócio, que é nada mais, nada menos chamado de EDP Renováveis, e que olha principalmente, né, energia solar, né? A gente tem a Smart aqui, mas solar também fora, e a parte eólica também, né? É um grande mercado que a gente está investindo cada vez mais. Outro ponto específico para a inovação também para a gente hoje é a questão de trazer mais inteligência para as nossas redes, né? Então, hoje, né, até o momento, a gente tem uma série de perdas, né, em todo esse sistema elétrico que ocorre por aí, né? Todos esses fios que vocês veem na rua,
Eu, especificamente, moro no primeiro andar do meu prédio aqui, então a fiação é totalmente na minha frente aqui. A gente tem uma série de perdas, né, com relação a esses pontos, a gente quer trazer cada vez mais inteligências, né, com sensores, com IoT, para que a gente consiga identificar cada uma dessas perdas e também a utilização de energia. Um ponto é, cada uma das suas casas, nos seus prédios, né, ainda vai uma pessoa até aí, né, fazer a medição dos seus medidores, né, esse é um ponto que a gente olha com certeza há já um tempo, né, e o investimento vai ser cada vez maior. Para 2021, esse vai ser um dos grandes investimentos da EDP aqui no Brasil, né, ter toda essa questão dos smart meters, né, os medidores inteligentes, onde a gente não precisaria mais, né, enviar uma pessoa até as suas casas, né. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui atendendo nós hoje aqui moram em regiões metropolitanas, né, São Paulo, outras grandes capitais, mas a gente também vive um ambiente completamente diferente quando a gente vai para regiões mais afastadas do país, né, onde toda essa operação é muito mais complexa. Então, acho que em grandes frentes, né, inteligência para as nossas redes, o que a gente chama hoje de smart grids, tanto na distribuição como transmissão de energia, um investimento grande nessas novas soluções voltadas para o B2C, mobilidade elétrica, soluções financeiras e também energia solar distribuída, e, né, olhando bastante também para novos serviços de uma maneira geral, né, digitalização da nossa operação como um todo. Um ótimo momento para a inovação e com certeza todos vocês aí que são clientes vão ver muita coisa acontecendo nos próximos anos. Que legal, que bom saber. E acho que esse posicionamento de partir para serviço tem sido uma realidade aí de muitas indústrias, né? Muitos setores estão caminhando para esse lado também. Bem legal os projetos aí e a visão de vocês. Renata, para fechar essa primeira rodada aqui, queria saber de você como que as empresas brasileiras têm enfrentado esse desafio de inovar em parceria com parceiros externos, né? Isso é um tema relativamente novo para o Brasil. Vocês vindo lá acostumados com clientes de Portugal e da Europa como um todo, da América do Norte. Qual tem sido o impacto disso das empresas aqui no Brasil? Como você vê essa diferença entre o tratar da inovação aberta, né, aqui nas empresas brasileiras com as do restante do mundo? Olá, boa noite a todos. Grazi, Rodrigo, Marciano, é um prazer estar aqui. E a FIA, obrigada pelo convite. Também só para falar um pouco da BetaI. A BetaI chegou ao Brasil no início deste ano, um ano ótimo para a internacionalização com o Covid, foi uma prova de bala, né? Mas foi uma decisão super amadurecida, porque nós consideramos o Brasil, dentro de um cenário regional da América Latina, um ecossistema muito vibrante que está crescendo de dia para dia. Então, na verdade, embora a BetaI tenha uma presença global e tenha programas em mais do que 25 países, nós temos só escritórios em Lisboa e em São Paulo. E nós nascemos há 10 anos atrás e o nosso objetivo na altura era um objetivo de criar um ecossistema em Lisboa, em Portugal, numa altura bem difícil, numa altura bem de crise financeira e económica, e hoje em dia somos uma consultoria global de inovação colaborativa. Então, o que é que a gente faz? O que é isto da inovação colaborativa? Por um lado, é esta questão de ligar as empresas, as organizações a um ecossistema externo e promover uma colaboração que permita a resolução de desafios, de dores, de problemas, sejam eles de áreas de negócio, estratégicos ou até mesmo globais. Ou então aquilo que há pouco o Rodrigo falava, que é também a inovação interna, não é? Como é que nós ajudamos estrategicamente as empresas a inovarem internamente, seja ela através de inovação de processos, de produto, ou até mesmo a criação de uma cultura mais intraempreendedora. E depois também, exatamente porque temos toda esta experiência de criação de ecossistema, ajudamos também aquelas organizações, ou as cidades, ou países que queiram desenvolver ecossistemas. Então trabalhamos muito com algumas cidades, por exemplo, em África, que elas próprias ainda estão numa jornada de criação de ecossistema e nós aí conseguimos apoiá-las com programas de aceleração, de ideação, etc. O ecossistema de startups e de empreendedorismo, ele só é sustentado
se as empresas começarem a trabalhar com ela, com as startups. Ou seja, por mais investimento anjo, investimento de capital de risco, fundos de investimento, por mais investimento que haja para o crescimento de startups, o melhor investidor é o cliente. E esse cliente é uma corporate, é uma empresa, é uma organização. Então, os dois caminham muito juntos. E quando nós chegámos ao Brasil, nós vimos realmente muitas empresas, muitos grupos a inovarem, a quererem criar ecossistemas, a quererem contribuir para ecossistemas. Temos aqui dois, a EDP é um caso muito forte, não só na área, enfim, de trabalhar muito com startups, como na área de corporate venture, tem um EDP Ventures, não é? E, portanto, já com o intuito de investimento, assim como o Mercado Livre, que já nasce inovador, não é? Já é uma empresa tecnológica e, portanto, a inovação já faz parte da cultura. Agora, o que nós sentimos ainda, que é um desafio não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, é esta fluência da inovação na estrutura da empresa, não é? Ou seja, se nós pensarmos que a inovação tem que estar desde o conselho de administração até ao chão de fábrica, esta fluência entre um e outro é muito difícil e é muito desafiante. E nós vemos isso em qualquer corporate, seja em França, seja em Portugal, seja no Reino Unido, seja no Brasil, no Chile, etc. É desafiante para todos, principalmente numa empresa mais tradicional, numa empresa que não é tecnológica, que não nasce com esse DNA. Então, vários exemplos que eu gostava de dar aqui no Brasil de alguma, enfim, penso que são referência em todo o mundo. Quando visitei a Magalu Labs, fiquei impressionadíssima, não é? Como é que uma empresa de varejo, também como o Mercado Livre, não é? Mas cria um laboratório para a inovação. O Cubo, que quer estar mais próximo, o Itaú quer estar mais próximo e contribuir para o ecossistema que cria ele próprio um ecossistema, como o InovaBrá, a EDP já falei, a Ambev, que por um lado tem uma componente muito forte de ligação a startups e por outro também uma componente muito forte de investimento. Então, eu penso que as grandes empresas, elas estão cada vez mais cientes de que não inovar é que é o maior risco delas, não é? Hoje em dia, se nós olharmos para as maiores empresas do mundo, elas são tecnológicas, elas não são de empresas mais tradicionais. Portanto, uma empresa alimentar, agrícola, um banco, uma de energia, todas elas vão ter que pensar muito seriamente em como resolver os seus problemas. E porquê que a inovação aberta pode ajudar? A inovação aberta ajuda porque ela traz uma metodologia para promover uma colaboração entre os desafios identificados na empresa com o ecossistema externo, com startups, com empreendedores que são muito mais ágeis, muito mais eficientes, que não trazem uma estrutura pesada com eles, para criar soluções rápidas, eficazes, que podem resolver aquele desafio de uma forma muito mais célere. E é isso que nós fazemos. Uma das áreas que nós trabalhamos é essa, é promover esta colaboração, que não é fácil, não é? Por um lado você tem quase um dinossauro, não é? Que é difícil caminhar, e por outro você tem quase como uma puma, não é? Que corre rapidamente. Então, como é que você faz estes dois seres vivos colaborarem? É algo muito desafiante, mas que o processo ajuda. E, portanto, nós trazemos esse processo em várias áreas, seja eles da saúde, seja da energia, financeiro, do varejo, e também para os grandes desafios globais. Hoje em dia as empresas pensam muito em ESG, pensam muito em economia circular, em alterações climáticas, e a inovação pode ser também uma forma muito forte de resolver esses desafios mais globais através da colaboração entre organizações com os ecossistemas externos. Então, eu acho que o Brasil está num excelente caminho. É um mercado muito grande, é um mercado com um potencial muito enorme, tanto de construção de ecossistema cada vez mais e de crescimento de ecossistema, como das corporates abrirem cada vez mais, e nós contamos poder ajudar nesse processo, colaborando com as empresas aqui em parceria e, no fundo, trazer muita da nossa experiência, mas também levar daqui a experiência da América Latina para todos os outros países onde nós trabalhamos. Legal. Bom, eu sou suspeito, né? Beta é uma grande parceira nossa aí aqui no Brasil.
mas a gente tem que trabalhar de forma conjunta em alguns projetos, a gente está vendo um feedback muito positivo aí de todos os clientes. Parabéns, Renato, pelos projetos aí. Queria aproveitar a fala da Renata para devolver a bola tanto para o Marciano quanto para o Perenha, para entender de vocês como que hoje, na estrutura, na estratégia de P&D, tanto da EDP quanto do Mercado Livre, como está sendo tratada essa questão da inovação aberta? É uma prática já de vocês? Ou não, a inovação está muito mais dentro de casa? Como está sendo tratado isso? Se tem alguma perspectiva de futuro? Enfim, escutar aí dos dois. Quem quiser começar, quer começar agora, Marciano, para inverter a ordem? Fiquem à vontade. Boa, vamos lá. Bom, para a gente aqui, em termos de inovação, né, a gente tem um time aqui que se divide em algumas frentes, né? A inovação aberta, sem dúvidas, uma das frentes mais fortes, né, que alavanca o negócio como um todo. Além dela, a gente ainda tem uma frente específica para a cultura, né, de inovação, então, todo programas de empreendedorismo, reconhecimento de projetos de inovação interno, né, e tudo mais. A gente tem uma outra frente específica que cuida do P&D, né? Acho que você trouxe ali na timeline do seu curso, vai ser um curso bacana, só pela timeline já achei legal já. Mas que cuida especificamente sobre esses projetos que a gente desenvolve no P&D através da ANEEL, né? Que é o órgão regulador aqui do setor elétrico, e uma outra frente específica que cuida mais ali de projetos estratégicos, né? Em diferentes camadas aqui da inovação. Em termos de inovação aberta, a EDP, a gente já tem uma jornada aqui já de alguns anos em inovação aberta, então já são 4 anos nessa jornada bem mais estruturada. Hoje nós temos diferentes programas para conexão com startups, né? Um deles é um programa chamado Starter, que inclusive temos como grandes parceiros aqui a Betaí, aqui no Brasil. Esse programa busca ali soluções com startups que possam agregar valor em toda essa nossa cadeia do setor elétrico, né? Especificamente olhando tanto smart grids, mas também como novas fontes renováveis, né? Olhando bastante também armazenamento de energia. Esse é um tópico que o Brasil ainda está bem distante, né? Quando a gente olha os outros mercados. E a gente traz bastante, como também inovações que possam trazer mais valor aqui para as nossas áreas internas, né? Então, um pouco do back-office aqui, né? Pessoas, jurídico, marketing, né, vendas, etc., a gente busca também trazer soluções. Temos outro programa específico para scale-ups, que temos também como parceria a Betaí. Renata, aqui é só puxa-saco seu hoje aqui. Tá melado isso daí. Tô vendo, tô gostando. Mas essa daqui é especificamente com Portugal, né? Então, a EDP é uma empresa portuguesa, e é um programa onde a gente busca trabalhar ali mais com scale-ups, né? Quero startups que eu tô com mais robustas e que possam atender a gente de uma maneira global, né? Em diferentes operações, entre outros programas específicos que a gente tem aqui. Hoje a gente trabalha com depende com relação a cada um desses programas, mas são cerca de pelo menos 30 startups ali anuais ali que fazem de fato negócio com a EDP, ou que, né, a gente está estruturando uma POC, um piloto, né, para executar algum projeto interessante conosco. Ao fim dessa jornada como um todo que a gente trabalha, né, é muito uma jornada costurada junto com as nossas unidades de negócio, né? Então nós aqui como área de inovação somos muito suporte, né, para todo o nosso negócio em si. Então buscamos essas soluções, olhamos grandes oportunidades de mercado, né, e buscamos conectar essas startups com as unidades de negócio interno, né? Muito para o matchmaking tem que dar certo, tem que fazer negócios com essa parte interna, não depende só de nós aqui da inovação, né? Tem que olhar muito com o objetivo do negócio. E ao longo dessa jornada inteira, né, que nós temos de inovação aberta, né, ao fim dela também, nós aqui na EDP temos um fundo específico, né, para investimento em startups, a EDP Ventures. É o primeiro e hoje ainda é o único fundo do setor elétrico para investimento em startups aqui no Brasil. Gosto sempre de comentar porque mostra, né, muito da gente trazer esse vanguardismo aqui para o setor. E nesse fundo específico, né, aquelas startups que passam por esse processo, né, tem realização de pilotos aqui internos, né, vem um desenvolvimento comercial com a gente também, e são estratégicas para nós como negócio, né, que lá no futuro podem nos beneficiar ainda mais. A gente faz uma análise de investimento em cada uma delas, né, e investe em algumas, né. Então, na IDP Ventures, nós temos, né, é um fundo novo, né, comparado com outros fundos do mercado, né, estamos chegando aqui a quase
2 anos de fundo e já temos 7 investimentos em startups do portfólio aqui no Brasil. Então, inovação aberta, sem dúvidas, né, é uma das grandes estratégias da EDP, né, tanto olhando para o negócio que pode nos beneficiar no futuro, mas também, né, como o próprio objetivo da corporação de apoiar, né, e fomentar o empreendedorismo, né, nesses países onde nós atuamos aqui. Então, a gente quer os empreendedores cada vez mais perto de nós, né, e sendo grandes parceiros aqui para o crescimento como um todo. Legal. Perenha? Vamos lá. Eu acho que muito legal o que o Marciano falou, e começando pelo tema inovação aberta, eu acho que hoje em dia nenhuma empresa mais inova sozinho, né? Não sei que seja um sucessor do iPhone aí, patenteado e tudo mais, mas eu acho que quando a gente fala de produtos, soluções do dia a dia, as empresas acabam inovando o segmento. E aí, seja através da competição, da colaboração, por exemplo, que a gente está vivendo agora em pagamentos digitais, né? Eu fico focado no Mercado Livre, eu fico focado no Mercado Pago. E está muito divertido, está dinâmico, né? Você vê assim cada dia nascendo uma nova empresa, uma nova startup, e algumas startups já despontando muito rápido. Então, é um segmento também que está passando por uma fomentação muito forte do Banco Central. Eu acho que a gente está vivendo um momento meio ímpar, onde o Banco Central está incentivando muita inovação. Eu acho que um exemplo até do que eu falei de colaboração é o próprio Open Banking, que já está a todo vapor. Eu participei das reuniões de definição do Open Banking, e foi bem legal, assim, porque tinham empresas, todos concorrentes, então, bom, não vou citar os nomes aqui, mas estavam todas as empresas lá juntos, se uniram para fechar esses padrões do Open Banking. E já a competição, eu acho que também traz essa necessidade de superar o produto do concorrente, e é o que faz as empresas saírem da zona de conforto e pensar como inovar em vários aspectos. E eu acredito que o Mercado Livre ele é um catalisador de muitas dessas inovações, mas também a gente desfruta desse ambiente aberto de inovação. E até falando um pouquinho de startups, a gente está sempre de olho, porque as startups são benchmark para a gente, até em alguns aspectos, por exemplo, NPS, porque o Mercado Livre ele é muito forte pelo ecossistema. A gente tem muita coisa, e até isso permite a gente aproveitar insights de muitas startups. Mas, por outro lado, por a gente ter o ecossistema tão forte, às vezes nasce uma startup muito focada em um determinado nicho, e aí é onde também a gente pode aproveitar e monitorar. A gente tem dentro do Mercado Livre uma vertical que a gente chama de Melifund, que é justamente a nossa vertical que fica monitorando essas startups para poder investir e, eventualmente, algum M&A, alguma aquisição. Então, eu acho que, hoje em dia, quando a gente fala dessa inovação aberta, e só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acredito bastante, eu não acredito mais em departamento, área de inovação. Para mim, a empresa tem que ser inovadora, a empresa inteira tem que inovar, porque senão a gente fica se apoiando, dependendo de uma área para inovar, e eu acho que a gente tem que ter esse DNA de inovação presente em toda a empresa, né? E tudo isso que eu falei, eu acho que, para concluir, eu acho que no final quem ganha somos nós, consumidores, porque a gente exige que as empresas passem a oferecer e busquem, através da criatividade, inovação, soluções cada vez melhores para a gente. Estou até envergonhado de perguntar se vocês olhavam para isso. Agora, cada um falou meia hora aí sobre projetos e estruturas para isso. Bom, brincadeiras à parte, queria mandar uma pergunta aí tanto para o Marciano quanto para o Perenha. Bom, vocês são executivos de grandes empresas e estão diariamente sendo desafiados, provavelmente, a trazer resultados de inovação com recursos da empresa. Então, queria entender de vocês qual tem sido a visão e qual é a didática das políticas de incentivo. Isso é tratado no dia a dia do desenvolvimento. No caso do Marciano, por exemplo, que tem uma obrigação de P&D, né, Marciano, de investimento anual aí pela ANEEL, com base no faturamento da EDP. Então, como que isso, tudo que a gente conversou lá no início, no início do webinar,
como isso é aplicado no dia a dia? Vocês participam dessas decisões ou vocês são desafiados a buscar recursos num FINEP, num BNDES? Porém, eu sei que utiliza a Lei do Bem aí, conheço bem a consultoria que atende ele, mas, de resto, quais os desafios que vocês enxergam e quais os desafios que vocês veem aí para financiar os projetos de inovação? Vai lá, Peren, agora. Fui na primeira, vai lá. Tá bom, eu começo. Eu acho que o Gustavo ele vai saber responder quase melhor que eu, porque a gente começou esse ano com eles, fazer esse trabalho de buscar os benefícios da Lei do Bem, e uma coisa que é diferente no Mercado Livre, de todas as empresas que eu já trabalhei, eu já participei dessas iniciativas de tentar buscar os benefícios da Lei do Bem em outras empresas, e a gente sempre trabalhava com consultorias, né? Então, tinha aquele dinheiro de CAPEX dedicado às consultorias e o OPEX era dedicado ao pagamento dos funcionários. E o Mercado Livre, diferente de todas essas, a gente não trabalha com consultoria nenhuma, são todos funcionários. Então, desde que eu cheguei no Mercado Livre, eu até tinha dúvida se a gente precisava fazer esse tipo de trabalho ou não. E aí, nesse ano, junto com o apoio do Gustavo, a gente começou ali um MVP, um piloto, e a gente viu o tamanho do potencial e o benefício que a gente pode ter com essa iniciativa. Então, a gente começou, de certa forma, assim, um pouco tímido ainda, mas a gente já viu que agora, desse ano de 2020, e detalhe, né, a gente tinha muitos dos desenvolvedores, muito da tecnologia, fora do Brasil. Então, a gente cresceu muito esse time em 2019, saímos praticamente de 3 para 100 pessoas, isso aí só falando de Mercado Pago. Hoje a gente, acho que a gente já tem perto de 500 desenvolvedores, 500 pessoas de tecnologia no Brasil. Então, eu acredito que foi um pontapé inicial e a gente já enxergou assim, um benefício tremendo. E eu acho que o Gustavo vai saber até explicar melhor que eu. Só a Lei do Bem fez eles saírem de 3 desenvolvedores para 500. Só decorem esses números. Brincadeira. Vai lá, Marciano. Boa. Bom, aqui na EDP, quando a gente olha financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação de maneira geral, né? Com certeza o que temos aqui, né, como verba regulatória, né, especificamente para investimento e inovação, que vem do que a gente chama aqui do PID ANEEL, né, esse órgão regulador, a gente tem que investir uma porcentagem da nossa receita operacional líquida em projetos, né, de PID. Isso, sem dúvidas, movimenta muito, né, não só na EDP, mas o mercado em si, né, todo o setor de energia elétrica movimenta grande parte da inovação que acontece no mercado. Para nós hoje aqui dentro de inovação, essa é uma frente específica onde a gente olha principalmente aqueles projetos que precisam ali de um papel, de um caráter até acadêmico também bastante forte, né? Então, olhando muitas coisas novas, né, originais para o setor como um todo. É muito bacana que em todos esses projetos a gente também pratica a inovação aberta, né? Em alguns deles com startups, mas em todos eles a gente tem grandes universidades com a gente, né? Centros de pesquisa, entre outras grandes companhias também. Então, por exemplo, um dos grandes projetos que a gente emplacou em 2019, estamos executando em 2020, levantei alguns anos, que são projetos de mobilidade elétrica. A gente tem como grandes parceiros aí todo o grupo Volkswagen, né, com Porsche, Audi, entre outras marcas. Temos a Siemens, a ABB entrando com a gente também. Então, são projetos muito bacanas, né, que também trazem essa inovação aberta, né, de maneira geral para a gente. Quando a gente olha no setor em si, né, a gente fez inclusive um estudo, né, esse ano que foi muito bacana de benchmark do setor como um todo. A gente identificou que no Brasil, a maioria das empresas do setor elétrico, né, essa é a única verba que eles utilizam para inovação, né, essa verba regulatória, principalmente as empresas que são um pouco menores, né, no setor em si, mas aqui na EDP é um pouco diferente, né, então sem dúvida essa verba alavanca bastante coisa, né, mas hoje, né, ela vai girar em torno aí, sei lá, talvez 20% aí do nosso investimento anual em inovação, né. Então, em termos de inovação, a gente tem muito budget interno mesmo, né? A gente acaba utilizando aqui OPEX e CAPEX da EDP. Mas quando a gente olha, né, para benefícios como Lei do Bem, etc., esse é um passo que a gente já dá há algum tempo, mas eu confesso que, Gustavo, tem até oportunidades aí, né? Mas eu confesso que acho que tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Em alguns projetos específicos a gente tem isso sim. Não me lembro agora os montantes certos aqui de cabeça, mas tem com certeza, né, muito espaço ainda para a gente trabalhar
esses benefícios de maneira geral na companhia. Eu acho que isso, sem dúvidas, né, é um dinheiro ali que deixamos na mesa, né, porque já executamos o projeto já foi entregue, né, teve um desenvolvimento ali tecnológico, inovador para o país em si, né, e é só mais uma questão da gente ter o conhecimento sobre o que entra e o que não entra nessas leis, né, para ter esse benefício. Então, acho que, sem dúvidas, é uma grande oportunidade que todos nós de grandes corporações, né, temos aqui de fazer, né, esse investimento girar, né? A gente investe, né? Ele retorna não só no projeto em si, mas também retorna com esse benefício fiscal, né, para todos nós. Não, bem legal. E essa é a ideia, né? É realmente cada vez mais utilizar esses recursos de forma inteligente, estratégica e para impulsionar até as atividades que você já tem que investir, né? Você já tem aí o P&D obrigatório, então utilizar isso de forma cada vez mais assertiva e financeiramente viável. Sim. Legal. Acho que um ponto, acho que só para comentar rapidinho, Gustavo, esse especificamente, né, do P&D Anel, né, quem for do setor, quem conhecer um pouquinho mais, ele é um processo assim, já de muitos anos, né, tem vários pontos de melhoria também, e nós aqui na EDP, né, um ponto que a gente vem fazendo muito, são estudos sobre o mercado, né, o que o mercado está trazendo nessas novidades, né, inovação aberta, por exemplo, né, relacionamento com startups, a gente está olhando bastante, né, e junto com a Anel também, né, e com outros players, né, é um advocacy aqui sobre, inclusive, de utilizar, né, esse recurso financeiro para investimento em startups, né, algo que não é possível hoje ainda com essa verba, mas é uma coisa que a gente, né, vira e mexe aqui nas reuniões que temos com esses órgãos, a gente coloca na pauta, né, e traz novidades, porque o mundo muda, né? A gente, 5 anos atrás, 10 anos atrás, era um mundo completamente diferente, né, do que a gente tem hoje. Com certeza, daqui a 5 anos, encontraremos um mundo ainda mais diferente, né? Então, é importante também ter essa visão. Gustavo, posso só agregar nesta... Qual é Por favor. Nós realmente, e mais uma vez reforçando aqui a parceria com vocês, é muito interessante ver que há um pouco de desconhecimento, não é, de muitas destas medidas de incentivo que existem aqui no Brasil, não é? Até nós, quando chegámos, enfim, não sabíamos que existia, e é realmente muito interessante, porque se existe um conhecimento, parece que é muito ligado sempre a P&D e não tanto à inovação, não é? E, por exemplo, o facto de se poder utilizar para o desenvolvimento de pilotos num processo de inovação aberta é realmente muito tentador e pode ajudar muitas empresas que têm muitas vezes dificuldades em alocar um orçamento à inovação, a verem esse investimento de uma forma diferente e com payback também que lhe reduza o risco, não é? E, portanto, isso é muito, muito importante. Não, com certeza, Renata. E até aproveitando sua fala, sei que não é sua área de especialidade, desculpa te perguntar aqui na surpresa, mas você vindo da Europa, você sente que os benefícios e as linhas de incentivo para a inovação no Brasil, como que é comparativamente com as que são oferecidas lá, pelo menos as que você já teve acesso, que você já teve contato? São atrativas, são competitivas? Fala um pouquinho aí sobre sua experiência com isso. Então, eu posso falar um pouco, nomeadamente de alguns países da Europa, comparando aqui com o Brasil. Existe muito incentivo à inovação em alguns países, por exemplo, o Reino Unido é um país com bastantes incentivos à inovação, mas sempre muito mais direcionados ao P&D do que propriamente a um programa de inovação aberta ou um programa de inovação estratégica dentro da empresa, não é? Então, eu acho que há um longo caminho a percorrer no tipo de incentivos que o Estado pode trazer para a parte da inovação aberta, ou seja, porque por um lado ajuda a empresa a transformar-se e a inovar, mas também em paralelo ao ecossistema, que também vai conseguir trabalhar muito mais facilmente com essas empresas e nesses setores.
E, portanto, o Reino Unido é um país que investe bastante. Portugal, por exemplo, não tem tantos incentivos como aqui no Brasil. Eu aqui no Brasil, bem, só a lista de possibilidades que você nomeou é incrível, não é? Por isso é que eu acho que há tanto desconhecimento, porque é tanta coisa que você realmente precisa ter aqui um expertise e uma especialidade muito, muito grande nessa área. A Alemanha tem bastante. A Alemanha, desde sempre, é um país que investiu muito, sempre, principalmente em inovação industrial, porque isso é o core da sua economia, mas não diria que o Brasil esteja atrás. Acho que há um desconhecimento das empresas da existência de muitos desses incentivos que podem realmente reduzir o risco quando a decisão de uma alocação de orçamento para a inovação. E isso é que me parece muito importante que seja disseminado, que seja demonstrado de uma forma tão clara como você mostrou, não é? Qual é que é o payback, quanto tempo, o que é que realmente pode trazer esses benefícios. Mas penso que na Europa isto, no Japão, sei que investem bastante, e na China, no outro dia também estive a analisar alguns dados, e a China também está com um plano de incentivos à inovação, mas aí desde toda a jornada P&D até ao investimento em startups muito, muito forte. Então parece-me que é empacotar esses incentivos e pôr aí uma dose de marketing e promoção para que as empresas saibam que exista, para que realmente possamos fazer ainda mais inovação do que aquela que estamos a fazer no Brasil e na América Latina. É isso mesmo. E só para ter uma ideia aí, aproveitar que você levantou a bola, para vocês terem uma noção, a lei do bem ela é utilizada por menos de 5% das empresas que poderiam tomar esse benefício no Brasil. Então é incrível, realmente tem um campo enorme aí de muitas empresas que ainda estão ou não conhecem ou têm algum receio jurídico, ou, enfim, algum problema nesse aspecto. Pessoal, para fechar aqui, antes da Fabi falar que a gente está extrapolando o tempo, eu queria só fazer uma pergunta rápida para vocês três. Qual é a visão de vocês? A gente está aí o trabalho remoto está cada vez mais sendo aplicado por todas as empresas. Entendo que empresas de tecnologia, né, que o pessoal já costumava trabalhar de casa e tal, sofreu muito menos do que o pessoal de P&D de uma indústria, por assim dizer. Então, eu queria saber de vocês, no Mercado Livre, na EDP, nos clientes aí da Betaí, como que está sendo feito essa transição, né? Se é que existe ou já era aplicado o trabalho remoto, mas como está sendo essa transição, principalmente em atividades realmente que era necessário estar com a mão na massa ali, no P&D, no laboratório, enfim. Posso começar? Eu vou tentar ser breve aqui, porque eu acho que a gente não tem muito tempo. Mas no Mercado Livre, a gente já tinha um dia home office. Então, quando a gente mudou para esse cenário 100% home office, o pessoal no começo foi divertido, aceitou bem. Aí, depois de um tempo, começou a estressar muito, porque o pessoal começou a trabalhar muito, não tinha horário do almoço, às vezes não sobrava espaço para ir no banheiro entre uma reunião e outra. Alguns assuntos que a gente resolvia no corredor em 2 minutos, precisava de mais uma reunião de 1 hora. Então, até a gente conseguir estabilizar esse cenário, eu acho que levou pelo menos uns 2 meses. Agora, o que eu percebo é que o pessoal está gostando. Acho que muita gente que está remoto, acho que gostaria de ficar remoto para sempre. Então, acho que quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer um soft landing, vai ter que voltar aos poucos. E hoje a gente está com 13 mil funcionários, 100% remoto e sem previsão para voltar. Eu acredito que no começo do ano a gente volte, mas aí só para finalizar minha fala, eu acho que funcionou muito bem, a produtividade até aumentou em alguns projetos, algumas equipes, a gente já tinha um esquema assim, de confiança, de alguns processos que funcionou bem mesmo à distância, e o que eu acredito, para o ano que vem, a gente começou a discutir alguma coisa do tipo, a gente vai ter que adotar alguma coisa, assim como fez a XP, que é 100% remoto agora, a Magazine Luiza, que está contratando nos 3 modelos, né, híbrido, 100% remoto, só escritório. A gente também vai ter que seguir alguma coisa desse tipo, se a gente quiser realmente contratar a quantidade de funcionários de 2021. Boa. Bom, aqui na EDP a gente tem realidades diferentes, né? Então, quando a gente olha o corporativo da EDP,
né, onde eu faço parte, que meu time faz parte, acho que a problemática, né, os desafios foram os mesmos que o Perinha comentou aqui, né, nós aqui no time de inovação específico, a gente tinha já uma política de home office, mas no corporativo a EDP não era tão, né, um setor de energia elétrica, né, não é um setor de tecnologia como o Mercado Livre, né, não éramos tão avançados assim, né, com relação a esses temas. Mas, de maneira geral, para o corporativo, né, funcionou bem. Acho que hoje ainda estamos aí com mais ou menos 98% das pessoas em home office ainda, né, quando a gente olha o nosso corporativo. Né, os desafios também, acho que além desses pontos que o Perinha comentou, né, a produtividade também aumentou em vários desses times. O que a gente vem vendo, né, nesse momento, né, acho que esse é o ponto que a gente tem que olhar cada vez mais, até como gestores das equipes, é a questão mesmo da saúde mental, né, em todo esse momento, que é bem desafiador, né, então você não está próximo das pessoas, né, você tem aquele momento, mas é um momento de reunião, né, você está falando sobre os projetos, né, e cadê aquele bate-papo, aquela caminhadinha na hora do almoço, vai no restaurante, né, fala sobre assuntos diferentes, né, isso acabou um pouco, vamos dizer assim, né, claro que dá para ser criadas dinâmicas digitais, mas não é a mesma coisa, né, quando tínhamos, então acho que esse também é um grande desafio da EDP corporativa, né? Mas na EDP, né, grande parte dos nossos colaboradores hoje são operadores, são eletricistas, né? Que estão nas ruas hoje, né, olhando as operações e tudo mais. Então, para essas pessoas, hoje a gente ainda tem um ambiente que não tem como ser home office, né? Não tem como a pessoa fazer a manutenção, né, de um cabo elétrico de casa, né? Infelizmente, a gente já não consegue fazer isso via drones. Já deixa aí um desafio aí para quem conseguir resolver esse ponto. Mas então o que a gente está tendo são escalas, né, nessas operações. Por exemplo, né, nas nossas usinas geradoras de energia, né, a gente tem escalas, né, em uma das nossas grandes usinas no norte do país. A gente tem uma escala, né, onde os colaboradores ficam 15 dias, né, e aí tem criamos ali toda uma vila ali, né, com a parte de casas mesmo, né, para eles ficarem, né, tem toda uma série de serviços ali para eles aproveitarem esses dias que estão e voltam. É como se fosse quase um trabalho embarcado, né? Quem trabalha com petróleo, né, está embarcado nos navios, é um pouco disso que está funcionando nessas operações nossas nas usinas, né, geradoras. Mas então é isso, são realidades diferentes, totalmente opostas, né? Aqui é um pouco mais fácil, né, a realidade do corporativo, mas as operações não teve muito o que fazer, né? Só essa questão de maneira geral. Eu acho que um ponto muito bacana foi que avançamos muito, né, com relação à digitalização de muita coisa, né? Então olhamos muito, a EDP é uma empresa que olha muito para o seu colaborador, né? Então teve um discurso e uma comunicação muito clara e muito próxima com cada um desses colaboradores, né, para entender as diferentes situações, o que vem funcionando, o que não vem e fazer essas transições, né, nas operações. No atendimento ao cliente, né, acho que talvez não tão hoje aqui nós aqui, mas muitos aqui no passado, né, fomos muito em agências, né, de energia elétrica, vai lá, resolve as coisas sempre lá. Então alavancou muito também esse momento de pandemia para a gente digitalizar as nossas agências, né, o que é muito bacana, né, é um serviço cada vez melhor aqui para os consumidores como um todo. Mas é isso. Bem legal, e fica a dica aí para quem trabalha com drone, já anota no pipeline de projetos aí. Vai lá, Renata. Só para dizer muito rapidamente, então, uma grande parte da nossa atividade de inovação, nomeadamente os programas de inovação aberta, são bootcamps, são demo days, não é? E nós fazemos isso em várias partes do mundo, desde Singapura, Dubai, Brasil, e a partir do Covid tivemos que rapidamente digitalizar tudo. Então fazer um bootcamp, que normalmente você colocava a startup a fazer o pitch direto para várias empresas, por exemplo, de energia, agora era tudo via Zoom, não é? E isso foi um pouco desafiante, não é? Ou seja, de repente, como é que você passa de uma experiência que é mais sensorial para uma experiência meramente virtual? E foi muito desafiante, mas acho que, enfim, conseguimos, de alguma forma. Mas penso que as pessoas precisam desse contacto e eu espero que voltemos a essa normalidade, ou uma nova normalidade, rapidamente. Agora, a nível de reunião, enfim, até mesmo sejam reuniões comerciais, reuniões técnicas, eu acho que é fantástico, é incrível, não é? Porque nós somos muito mais eficientes
muito mais produtivos. Concordo com o Marciana, a questão, e também o Perenha falou, a questão de realmente sermos disciplinados com o nosso tempo, não é? Ou seja, tem que haver o tempo a almoçar, tem que haver o comfort break, não é? Como dizem os ingleses, como também temos que ter muito cuidado na forma como lideramos as nossas equipas, não é? Que é bem diferente liderar no ambiente virtual, onde a saúde mental é realmente uma questão bem visível em várias organizações. Mas, no geral, eu acho que estamos todos de parabéns, porque, na verdade, nós nos adaptamos incrivelmente, não é? Ou seja, de repente, era lives, webinars, ou seja, não... acho uma atividade incrível e isso é que é fantástico, é ver a capacidade humana sempre de adaptação e quando somos obrigados a inovar, o resultado vem, não é? E tem impacto e é isso que a inovação traz, é impacto, mesmo que seja obrigada com Covid. Não é? Não, eu acho que tem Desculpa, Gustavo. Acho que até de olhar hoje, né? Num dia chuvoso em São Paulo, né? Caiu uma tempestade em vários lugares aqui de São Paulo. Quando a gente começou aqui 7 horas até 7h30, já tinham quase 100 pessoas aqui na call. Se com certeza estivéssemos em um auditório em algum lugar, né? A audiência seria muito menor, muitas pessoas teriam cancelado, né? Não teriam vindo. Então mostra aí essa adaptação de todos nós, né? Sabe um último comentário que eu queria fazer? Certeza. Eu acho que muito, até do que a gente está falando agora do trabalho remoto, das inovações, até por conta das oportunidades que surgiram, muita coisa foi adiantado, antecipado com a pandemia. Então tem muita coisa que a gente pensava em fazer em 2023, talvez esse trabalho remoto, contratar 100% remoto 2025, então está tudo acontecendo em 2020, né? Então foi uma avalanche de inovação e de adaptação que eu acho que tem tudo a ver aqui com a nossa conversa. Adiantaram o calendário aí, né, Perenha? É. Não, legal. Bom, pessoal, a gente cruzou um pouquinho o nosso tempo. Queria só aproveitar, antes de devolver a bola para a Fabi, agradecer a todos os presentes aí, agradecer aos convidados. Obrigado, Perenha, obrigado, Marciana, obrigado, Renata. Realmente deram insights bem valiosos aí para a nossa discussão. Eu acho que, como um fechamento aqui, queria só falar rapidamente que o core aqui dessa conversa foi justamente não tornar os fomentos à inovação, as modalidades de recursos para inovação, a estratégia do P&D, mas sim incluir esses importantes mecanismos, né, para a estratégia que já existe. Então, é algo que tem que estar no dia a dia da liderança, tem que estar no dia a dia dos executivos aí do P&D, porque muitas vezes esse recurso, né, por mais que eu já tenha recurso para P&D, eu estou pegando recurso para outras áreas, pagando mais taxas maiores e tudo mais, eu posso rever a estratégia organizacional como um todo para captar recursos melhores aí, pensando sempre no P&D. Então, acho que a ideia é essa, é realmente uma visão muito mais estratégica de como aplicar recursos. O nosso curso ele vai ser, vão ter algumas modalidades não, mas algumas turmas, e a gente vai informando vocês, enfim, a gente vai divulgar nas redes sociais e nos e-mails do pessoal aí para que vocês também saibam quando serão as próximas versões aí do nosso curso. Tá bom? Muito obrigado, Fabi, pela Tem pergunta? Então vamos lá. Eu já estou agradecendo todo mundo aqui. Não, então eu tenho pergunta. A maior parte das perguntas que o pessoal mandou foi sobre inovação aberta. Então, eu vou fazer aqui 2 perguntas que eu acho que a gente não pode ir embora sem deixar de responder. E uma delas a gente responde o Fábio. Quais são as maiores... Aí você designa a pessoa mais indicada, ou você mesmo, tá, Gustavo? Quais são os maiores desafios na implementação da inovação aberta e quais conselhos podem ser considerados? Bom, acho que a Renata pode responder isso de uma forma mais ampla e depois acho que tanto o Rafael quanto o Perenha vão ter experiências próprias na implementação aí no dia a dia, né? Então, Renata, por favor. Então, é uma excelente
questão, é a questão que eu me pergunto todos os dias, na verdade. Então, o grande desafio é, hoje em dia, muitas organizações veem a inovação como um risco que pode não trazer o impacto ao resultado imediato. E, portanto, mudar essa cultura e esse mindset é talvez o maior desafio, não é? Porque muitas vezes a inovação, ela não traz um resultado imediato para o turnover da empresa, não é? Não é uma coisa, eu invisto hoje e amanhã eu sou uma tech como o Mercado Livre, não é? Não é assim. Portanto, a inovação é um processo, é uma jornada e requer investimento, requer não só investimento no processo de inovação aberta, mas investimento em criar uma cultura de inovação. Não pode ser tudo estratégia, não é? Portanto, aquela expressão culture eats strategy for breakfast, não é? A cultura come a estratégia no café da manhã, é um pouco isso. Enquanto não houver uma cultura verdadeiramente de inovação numa organização, é muito difícil, seja o conselho, seja o CEO, seja o executivo, as áreas de negócio, ver a inovação como um benefício. Então, o que é necessário? É necessário entender que a inovação aberta pode e é uma forma de resolver tanto o desafio daquela área de negócios de recursos humanos que precisa mudar os seus processos para conseguir melhor talento, para conseguir gerir melhor as suas pessoas, como o desafio da unidade industrial, da máquina que está pode ser uma turbina eólica que está ali no Ceará, em que, se nós tivermos uma cultura intraempreendedora, a pessoa que está lá tem à vontade para ir mexer no parafuso e mudar e fazer com que aquela máquina funcione melhor. Então, desafio, risco, vantagens, nossa, imensas, não é? Uma ligação àquilo que está a mudar constantemente cá fora, não é? Ou seja, o pensarmos que a nossa organização tem que mudar porque lá fora está tudo a acontecer, o ligarmos a nós a um mundo mais empreendedor, a um mundo diferente de ideias que podem resolver as nossas dores de uma forma mais célere, podem transformar a nossa empresa, o nosso negócio em algo mais sustentado, que continua a crescer ao longo do tempo e que impacte no resultado, porque no final de contas o que nós queremos é que a inovação e que aquela startup ou aquele empreendedor que eu estou a trabalhar e estou a desenvolver um piloto me vá resolver aquele problema e que eu possa ser mais competitivo, que eu possa entregar um serviço, um produto melhor ao meu consumidor e que eu possa deixar um legado melhor para a sociedade onde eu estou inserido. Então, a inovação aberta traz uma metodologia que permite essa colaboração e que permite reduzir um pouco esse risco que é percepcionado ainda como algo custoso, que custa dinheiro, que é dinheiro deitado à rua, quando não é. Quando nós vemos cada vez mais exemplos, e temos aqui 2 exemplos de quem inova e de quem vê esses resultados muito claramente nas suas empresas. Acho que respondi, não sei, entretanto. Bom, Marciano, Perenha, tem algum ponto específico aí? Vocês têm algum caso aí específico de sucesso ou fracasso aí nessa etapa desafiadora de implementar aí a inovação aberta? Vocês queiram compartilhar? Eu acho que eu vou somar alguns ali com a Renata. Eu acho que nos desafios, né, sem dúvidas, o buy-in ali, né, a parte estratégica, né, a liderança da empresa em si, né, comprar essa estratégia de inovação aberta é sem dúvidas primordial, né, sim, a compra da liderança ali mesmo, né, tanto da empresa como um todo, mas das unidades de negócios, é primordial para que esse assunto seja pauta, né, nas equipes, nas operações e que de fato seja investido não só recursos financeiros, mas tempo mesmo daquelas equipes para fazer com que esses projetos aconteçam. E aí, dentro desse desafio, eu acho que depois que a gente tem, né, a compra da liderança, né, o discurso bonito, né, tá no papel, tá nas metas, etc., eu acho que um grande desafio depois é, de fato, na operação em si, né, quando a gente vai competir tempo, no final das contas, a gente compete tempo ali daqueles gestores, daquelas operações que estão olhando para a operação, estamos olhando aqui, né, no caso do Mercado Livre ali, estamos olhando para a entrega, para vendas, estamos olhando para a logística, né, no nosso caso aqui estamos olhando para a geração de energia, para a parte de distribuição, arrecadação de clientes, etc.
E aí, quando você compete esse tempo, né? Olha, então, nesse momento agora temos que falar de inovação, você vai trabalhar com uma startup, né? Que talvez não está dentro da sua meta ali, etc. Você vai precisar de colocar um tempo XYZ aqui, né? A gente também encontra diversos desafios, não é fácil, né? Hoje a gente, por exemplo, está trabalhando mais ou menos de 15 a 20 oportunidades com as nossas unidades de negócios aqui interna, né? Em algumas delas vai um pouco mais rápido, né? Principalmente aquelas que têm uma ligação maior com a inovação, ou com a parte mais digital, mas em algumas delas ali é uma grande conversa. Às vezes eu falo até com o meu time aqui internamente, né? A gente precisa ser vendedor, mas aquele vendedor chato, né? Que faz follow-up sem parar, manda e-mail, e aí, como estamos, e agora, vamos, etc. Então, acho que esses são desafios que a gente encontra aqui, né, no mundo corporativo. Do outro lado, né, com relação, acho que os benefícios, né, além desses pontos que a Renata citou muito bem, né, de mapear, né, novas oportunidades no mercado, né, novas soluções, novas tecnologias que possam alavancar seu negócio de maneira geral, eu acho que também tem um ponto que eu vejo muito, talvez seja um quick win, até um pouco mais rápido, né, esse benefício retornar nas corporações, que é uma questão de cultura de inovação mesmo, né, então tem uma influência muito positiva, né, trabalhar a inovação aberta com essas áreas internas da companhia, né? Então, por exemplo, se tem aqui, né, 15, 20 oportunidades que trabalhamos hoje, né, ao mesmo tempo que eu estou lá disputando o tempo daquela pessoa, né, é um tempo muito bacana, né? Putz, estou vendo uma nova oportunidade, estou trabalhando com uma outra empresa, estou vendo alguma coisa que não está no meu dia a dia, né? Como eu trabalho, os projetos tendem a acontecer de uma maneira muito mais rápida, né? E ágil. Então, acho que esse é um benefício, sem dúvidas, aí, né? Um pouco mais indireto, né, sobre os objetivos em si, mas que é muito benéfico, né, para as corporações. Com certeza. Antes do Perenha iniciar, só queria fazer um adendozinho ao que você comentou aí, da dificuldade de levar isso para a estratégia, para o comitê executivo da empresa e tudo mais. E muitas empresas se deparando com essa limitação na inovação, na área de inovação, e partindo para algumas formas aí de driblar isso, que, por exemplo, criar uma instituição de ciência e tecnologia do grupo, né? E aí você consegue colocar ali sua área de P&D, você consegue ter mais liberdade na tomada de decisão, mais celeridade aí mais autonomia nessa estratégia. Então, tem algumas empresas, a gente tem assessorado algumas aí nessa estruturação e nessa viabilidade de organizações dentro do grupo que são específicas para a ciência e tecnologia, com budget separado, tudo definido em separado para eles. Desculpa aí o adendo. Perenha, pode... Não, fica tranquilo. Eu vou acrescentar alguma coisa, mas é bem rápido. Eu acho que o que foi falado, eu concordo 100%. Acho que o grande desafio, muitas vezes, é vender a venda da ideia, né? Convencer o board de que a ideia faz sentido e conseguir viabilizar. E aí, onde eu acho que muita gente acaba falhando, é que o pessoal tenta fazer uma inovação, já sair do nada para uma inovação do espaço, como se fosse um projeto só. Eu acho que o que falta, muitas vezes, é tentar explorar como se fosse um MVP mesmo, né? Fazer uma pequena entrega, mostrar, fazer uma experimentação, ver se está no caminho correto. Isso aqui já daria para falar mais uma hora aqui. Mas eu acho que o que falta muitas vezes é conseguir vender não só com o que acredita, com a crença, mas também com um pouco de experimentação, com um pouco de números, um pouco de indicadores. Eu acho que isso daí não só vai ajudar a convencer, como direcionar melhor o caminho que essa inovação vai seguir no futuro. Senhores, nós estamos hoje lançando o curso Como Captar Recursos para Projetos e Empresas Inovadoras. Tem um perfil aqui da Sim, se vocês quiserem atendimento personalizado, se tiverem alguma dúvida, a equipe está disponível para atender vocês. Mais algumas considerações? Temos que encerrar. Eu queria, mais uma vez, já fiz minhas considerações sem saber que tinha pergunta, mas, mais uma vez, agradecer a presença de todos aí, grandes parceiros, a FIA, que proporcionou esse webinar, e o curso, né? Grandes parceiros mesmo. Muito obrigado, Mercado Livre, por conceder aí a permissão do Perenha, Betaí, Renata Ramalhosa e EDP aí, Rafael Marciano, muito obrigado de coração.
Esse webinar vai ser disponibilizado em até 2 dias úteis lá no nosso canal FIA Business School. Então, se você quiser rever, revisitar, e também tem o link do curso aqui para vocês acessarem, se quiserem agora, ou se não, depois visite o nosso site, fia.com.br, consultoria, pesquisa e educação. Nos vemos amanhã, temos lançamento também do segmento de energia, às 19 horas, toda a nossa agenda lá no site e nas nossas redes, LinkedIn e também no Instagram. Uma boa noite a todos, muito obrigada, que o curso seja um sucesso, muita gente aí buscando recursos e inovação. Tchau, obrigado.